Oi, galerinha! E aí, segundo ano? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de português? Hoje a gente vai trabalhar com um texto, tá? Hora do texto e depois a gente vai fazer a interpretação dele, lá na página 39. Então vamos ler juntos, né? O lobo mau, ele foi parar nos jornais. E vocês querem saber por quê? Então a gente vai ler essa reportagem a seguir. Não é fácil ter fama de mau. Saiba que o lobo vem aprontando há séculos nas histórias preferidas das crianças. Você já reparou que o vilão das histórias sempre se dá mal no final, né? Não? É assim com o lobo mau, um dos mais famosos malvados dos contos, das lendas e das fábulas. Quer exemplos? Vamos à lista. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, O Lobo e os Sete Cabritinhos, O Lobo em Pele de Cordeiro. Já nas fábulas, que são histórias com animais, vira e mexe o lobo é vencido pela esperteza da raposa ou pela força do leão. Geralmente, a personagem tem um final nada feliz. De onde vem essa ideia de lobo botar medo na gente? Os contos de fadas surgiram ao redor das aldeias dos camponeses na Europa. Ali os perigos estavam nas florestas, cheias de animais ferozes como os lobos, diz a escritora Fátima Miguez. Mas o lobo nem sempre é um malvado das histórias. Em algumas narrativas, ele é um verdadeiro herói. Ou você nunca ouviu falar no Menino Mowgli? Ele foi criado por lobos na selva. Heloísa Pietro, autora de livros infantis, explica que o lobo tem significados variados em lugares diferentes. Nas tradições indígenas da América do Norte, o lobo é símbolo de coragem e força. Por exemplo, explica: aqui o lobo representa o medo, o desconhecido. Está aí, sentir medo é um bom motivo para criar coragem. Agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com um texto, né? Interpretação de texto, então vamos lá. O texto que a gente acabou de ler, ele é uma fábula, gente? Tem histórias de animais? Quais são as características da fábula? Tem uma moral no final? Normalmente é feita por animais? Ou ela é um conto de fadas? Ou será que é uma reportagem, esse texto que a gente acabou de ler? Será que foi tirada de algum jornal? Ou será que é um poema? A gente já estudou sobre o poema, né? Será que ele está organizado em estrofes e versos? Será que é uma propaganda? Ou é uma biografia? Contou a história de alguém? Uma biografia, ela conta a história de alguém. O que vocês acham? Eu quero que vocês expliquem com as suas palavras como que vocês fizeram essa descoberta, ok? E na 2 a gente vai ver novamente o título do texto e depois a gente vai responder. Então o título era, né? Para quem não é fácil ter fama de mal? Então, o que acontece, né, nesse título? Será que ele tem a ver com o que a gente acabou de ler? Na 3, o texto, né, ele começa com uma pergunta. Você já reparou que o vilão das histórias sempre se dá mal no final? Não? Será que vocês já tinham reparado nisso? Então eu quero que vocês pensem agora em algumas histórias em que isso acontece, em que o vilão ele se dá mal no final das histórias sempre, certo? Quem não fez ainda vai dar uma pausa e quem já fez vai corrigir junto com a prof. Gente, esse texto que a gente acabou de ler, ele é uma reportagem, tá? Então ele é, né, da Folhinha, lá de 2006 e foi publicado dia 10 de junho. Quem escreveu essa reportagem foi a Gabriela Romeu, certo? Então é uma reportagem. E o que você fez, né, para descobrir? Então a gente pode ver primeiro no formato em que ele está organizado, pela data da publicação, tá? E ali a gente já está dizendo, né, que é uma reportagem porque ele foi parar nos jornais, certo? Então ali, para quem não é fácil ter fama de mal? Será que é para quem? Pro lobo mau, né, gente? Pro lobo mau não é fácil ter fama de mal. E ali das histórias, quais histórias vocês colocaram, será? Hein, Luiz? Quais histórias você colocou? Então a prof trouxe algumas para relembrar vocês, como
Na Chapeuzinho Vermelho se dá mal o vilão, os 3 porquinhos, na Cinderela, na Bela Adormecida, entre outras várias. Certo? Vamos para a próxima página. Agora na página 41. Será que algum vilão já se deu bem no final da história? Então agora vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão registrar a descoberta. Será que algum vilão já se deu mal no final de alguma história? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. E na 4, o texto ele cita algumas histórias em que o lobo se dá mal no final. Basta lembrar do que aconteceu com ele na Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Lembra que eu contei para vocês? E nas histórias citadas a seguir, que final coube ao vilão? Se você não conhece essas histórias, você vai escrever o final que a sua imaginação mandar, tá? O lobo e o cordeiro. Que final será que teve o lobo? E o lobo e os 7 cabritinhos. Então, eu quero que vocês pensem agora, tá? Se você não conhece essas histórias, você pode pesquisar sobre elas ou você pode imaginar como seria o final. Será que o lobo se deu bem? Ou será que ele se deu mal? Será que ele era o vilão? O que aconteceu com o lobo? Tá? E você acha importante ter vilões nas histórias, gente? Será que é importante? Por quê? Será que o vilão, o que acontece? Ele dá mais emoção para a história, né? Então, ele faz a história ter emoção, a história ficar mais interativa. Então, eu acho ótimo ter vilão na história. O que vocês acham? Ali na 5, a gente vai comparar o conto da Chapeuzinho Vermelho com a reportagem Não é Fácil Ter Fama de Mal e vai preencher ali. Então, olha só. Ocupação do espaço na página, na Chapeuzinho Vermelho e no Não é Fácil Ter Fama de Mal. As coisas que eles contam, o que conta? O tamanho do texto, né? Conta fatos verdadeiros ou não? Em que lugar que são encontrados? Então, por exemplo, ali, ó. Se a gente for ver, lugar em que é encontrado Chapeuzinho Vermelho, nos livros, né? E o Não é Nada Fácil Ter Fama de Mal, nos jornais, porque é uma reportagem. Conta fatos verdadeiros? Chapeuzinho Vermelho, não, são fatos inventados. E Não é Fácil Ter Fama de Mal, sim, certo? Tamanho do texto do Chapeuzinho Vermelho, longo, e Não é Fácil Ter Fama de Mal, curto. Coisas que eles contam. Daí, agora você pode fazer um resumo, né? Por exemplo, história de uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que vai visitar a avó e se depara com o perigo do lobo na floresta. E o Não é Fácil Ter Fama de Mal, ele explica a razão para que o lobo mau se deu mal no final das histórias. E a ocupação dos espaços, né? O texto ocupa a linha toda da página. E já o Não é Fácil Ter Fama de Mal, que é uma reportagem, né? O texto ele é organizado em 2 colunas, certo? Será que vocês perceberam tudo isso? Sim? Não? Hein, Pedro? Hein, Miguel? Então, façam e corrijam. Aí, por último, a gente vai fazer a lição de casa 7, tá? O Lobo Mau é um personagem de muitas histórias infantis. No livro apresentado a seguir, há algumas dessas narrativas, tá? O Grande Livro dos Lobos. A cabra do seu harém, logo atrevido, o Natal do Lobão, meio-dia, a hora do lobo e o lobo e o cordeiro. As palavras destacadas ali, gente, tá? Elas estão, né, no título, escondidas ali no diagrama. Então, vocês vão pintar agora. De vermelho a palavra com 4 letras e 2 sílabas. Então, o que tem de 4 letras e 2 sílabas? Por exemplo, lobo. Tem 4 letras e tem 2 sílabas. De verde, a palavra com 5 letras e 2 sílabas. De azul, a palavra com 3 letras e 1 sílaba. Tá? De amarelo, a palavra com 1 letra e 1 sílaba. E de rosa, a palavra com 1 sílaba. Ok? Então, façam com calma, com atenção. Lembrem-se que vocês são muito inteligentes e capazes, tá? Parem um pouquinho, façam com calma. Se organizem em um ambiente em que esteja silêncio, organizem o seu material, certo? E lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Um beijo da prof e até a próxima aula.